Há um favorecimento claro, e é o Corinthians nessa partida. Por quê? Aonde? Porque o Corinthians teve um jogo... Você tá falando sério, zoeira? Claro que eu tô falando. Houve o adiamento da partida do Corinthians. Discurso antes. E o Flamengo jogou. Se a entidade que cuida do futebol nacional preserva um time no final de semana, porque teve um jogo, é verdade, teve Pela um jogo lei, na o Corinthians não tinha podido jogar. 66 horas de espaço entre um jogo e outro. Deveria fazer isso mesmo. É a lei. Tá certo, mas deveria adiar o jogo do Flamengo também. Também. Por que o Flamengo está jogando? Jogou e o Corinthians descansou. O Flamengo não jogou no meio de semana. O Corinthians jogou na Venezuela. São 66 horas que separam um jogo de outro. Não é isso. O Flamengo jogou sábado. O Corinthians jogou quinta. Há uma defasagem de 2 dias em favor do Corinthians. O Corinthians descansou sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Eles foram a pé? Não, mas a viagem... Foram a pé? Você não voltaram voando? Voltaram voando. Voltaram assim? Não, voltaram de avião. Da Venezuela, sexta-feira de manhã, você sabia disso? Saiu sexta-feira. Saiu sexta-feira de manhã e chegaram 5 horas da tarde. Mas ficaram o tempo inteiro em pé? Não, é isso? Não é isso. O jogo não deu água. Existe tempo determinado. Eu sei. 66 horas. Não, ninguém está condenando isso. Eu só acho o seguinte, que do mesmo jeito que corretamente a CBF adiou o jogo do Corinthians, corretamente, ela deveria ter adiado o jogo do Flamengo também. Mas existia um motivo plausível para adiar o jogo do Flamengo, Sormani? Para que os dois times entrassem em condições de igualdade no jogo de terça-feira. Quer dizer, o time, se ele tá numa Libertadores, ele joga durante a semana, ele não pode jogar no Campeonato Brasileiro no final de semana, porque, olha, existe uma defasagem porque o time joga Libertadores. Gente, vamos parar com isso. O que você não pode dar vantagem para ninguém. O Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste no meio de semana, certo? O Flamengo não jogou no meio de semana e o Fortaleza veio para jogar contra o Flamengo e perdeu o jogo. Porque o Fortaleza não pediu adiamento da partida. Quem organiza a Copa do Nordeste? Sormani. A própria Confederação Brasileira de Futebol. Não é assim, não, senhor. Não é, não, senhor. Sim. É uma liga que organiza. Não é, não, senhor. Assim como a Conmebol também organiza a Libertadores e a Sul-Americana. Exato. Então, se a Conmebol determina que um time não vai jogar porque tem um jogo, aí tem a Sul-Americana, é a mesma competição dela, ok. Mas são entidades ligadas, quando não são, CBF, quando não Conmebol, são, a Liga da Copa do Nordeste. Os caras não estão nem aí, mano. Os caras não estão nem aí. Eu quero que o meu calendário seja mas, Sormani, prevaleça. É uma competição oficial. Essa competição oficial, independente de ser a Federação Pernambucana, Alagoana, enfim, quem organiza a Copa do Nordeste é uma entidade ligada à CBF, porque é uma entidade oficial. Não, mas enfim, mesmo que não fosse, se fosse uma federação específica, é uma competição oficial. A partir do momento, por exemplo, o Florida Cup, se o clube quer jogar, o azar é dele, não é uma competição oficial. A Copa do Nordeste é. Como o Rio São Paulo, em determinado momento, também era. A Copa do Brasil também é. Óbvio que sim, gente. Tanto que a Copa do Nordeste, Sormani, ela dá uma vaga direta na Copa do Brasil sem passar pelas fases eliminatórias. Vocês estão malucos, gente. Copa Sul-Americana, o que o Corinthians jogou na Venezuela, na quinta-feira, não daria tempo hábil. Você pode discutir o seguinte, por que não marcou para quarta? Por que não marcou para quarta? Aí a questão é de quem comprou o jogo. Existem empresas que compram o jogo. E essa empresa comprou o jogo para quem? Mas eu acho que a CBF, de maneira correta, adiou o jogo do Corinthians. Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Agora, eu acho que ela deveria ter adiado o jogo do Flamengo também. Então, o erro nessa história toda foi a CBF não ter permitido... He's back. Foi a CBF não ter permitido que o jogo fosse na quarta-feira por causa desse amistoso raio com a seleção do Catar. Porque não joga mais o Brasil e uma outra competição mesmo. Gente, quantas vezes a gente já não viu o Brasil jogar à noite e ter um jogo à tarde ou vice-versa? Quantas? Porque agora mudou, então não pode mais? É uma data de exceção. É uma decisão de Copa do Brasil, às vésperas de uma Copa América, que não tem outra data para fazer, ou poderia ser na quinta-feira, sei lá. Dava para fazer num outro dia. Se faz na terça, faz na quinta, ou então faz na quarta-feira e fala assim, o Brasil joga à tarde e o jogo do Corinthians à noite, ou vice-versa. Seleção brasileira para quinta? Não, da Copa do Brasil. O jogo da Copa do Brasil foi marcado para terça. Por causa do Brasil. É uma data anômala para Copa do Brasil por causa do jogo do Brasil. Mas é uma anomalia, cara, não é E aí os dois jogadores do Corinthians servem o Corinthians
E tem mais isso ainda. Os 2 jogadores do Corinthians convocados vão jogar pelo Corinthians, é isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ué, eles não estão treinando com a seleção? Assim como vão outros sair da seleção e vão estão treinando na seleção. Não. Os jogadores que já jogaram a Copa do Brasil estão convocados. Foram convocados e não. O Brasil joga quarta-feira e eles foram convocados e não se apresentaram. Ainda não, estão no Corinthians. Tá errado. Também acho. Tá errado. Eles foram convocados para a seleção brasileira. Dia tal. Quando que é a apresentação? Dia tal. Eles têm que estar lá. Eles têm que estar lá. Eles não podem ser liberados. Mas olha que estranho. O Santos e o Atlético Paranaense não puderam contar com os jogadores na rodada de ontem por causa de uma porcaria de um torneio em Toulon. Aí é uma vergonha o comportamento da CBF em relação a esses caras. Mas não libera. O torneio de Toulon você não é obrigado a liberar, não é data FIFA. Então, o que acontece? Como a CBF é uma entidade arbitrária, o Santos e o Atlético pediram, escuta, os meninos podem jogar? Ela não respondeu. O Renan Lodge não jogou. Nem o Rodrigo. Agora, como é que pode o Cássio e o Fagner terem sido convocados e não se apresentam? Porque está explicado dessa forma. Os jogadores que foram convocados fazem a partida na Copa do Brasil. Já foi combinado estão liberados para a seleção brasileira. O jogo do Corinthians também joga. Tá errado. O Everton também joga. Tá errado. Como o Corinthians Tá errado. Tá errado. A data da apresentação é essa. Óbvio. O Tite liberou o Everton. Tá errado. Óbvio que não tá errado. Tá errado. Vai ter um jogo amanhã. Peraí. É preparatório pra Copa América. Quantas vezes eu já ouvi você mesmo falar aqui, Sormani? Olha, por que o clube não pede a dispensa? Se apresenta numa data posterior. Porque com essa atitude... Opa! Se apresentar em data posterior? Opa, com certeza. Você mesmo disse que com essas atitudes a CBF desprestigia o próprio torneio dela. Isso, concordo. Enfraquece o campeonato. Concordo com você. Então, a sua lógica. Mas a partir do momento que ela determinou isso, o jogador tem que se apresentar. Sormani, o jogador, peraí. Eu sei que ela liberou. Peraí, Sormani. Não tem culpa, o jogo é terça-feira. A CBF que vá pro inferno. Ela liberou. Está errado. A CBF que vá pro inferno. O jogador na CLT dele tá escrito lá, empregador. Isso. Esporte Clube Corinthians Paulista. Perfeito. Do Everton, empregador Grêmio. Então o jogador é funcionário do Grêmio, não é funcionário da CBF. Isso, o jogador vai servir a CBF quando der. Ou seja, depois do jogo da Copa do Brasil, o jogador se apresenta. O Corinthians está fazendo um favor, assim como o Grêmio e outros times também, de ceder os jogadores para seleções. O Corinthians, por mais que exista a obrigatoriedade numa data FIFA de você ceder o jogador, o que eu acho que é um absurdo, porque mesmo na data FIFA, se você quiser se opor, na minha visão, deveria ter essa brecha, essa prerrogativa para que o clube impedisse a convocação do jogador. Mas não porque pode. O empregado... Então, mas é o que eu estou falando. Mas na minha visão, deveria modificar isso daí. Porque o jogador, ele presta serviços ao clube, ele é empregado do clube. Se acontece qualquer tipo de problema, é o clube que vai se ferrar. Se o jogador que vale 50 milhões de euros, Sormani, se quebra na seleção brasileira, esse é o cenário ideal. Esse é o cenário ideal. Mas não é o que acontece. Esse é o cenário ideal, eu concordo com você. As favas da seleção brasileira. Sim, e essa M dessa Copa América vai ter no ano que vem de novo. Não é verdade. Vai ter de novo. E não vale ter de novo. Porcaria. Lá nos Estados Unidos. Eu concordo com você. Concordo com você. Mas a partir do momento que foi convocado e existe um tempo uma data específica para você se apresentar e treinar, você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Porque a seleção do Paraguai não liberou ninguém para jogar aqui. Mas a seleção da Colômbia não liberou. O Firmino... A seleção do Uruguai não liberou. Ninguém libera. Por que é só o Brasil que libera? Porque ele não quer enfraquecer o campeonato. Então, aí é que tá.